Hoje vamos falar sobre tempo. Tempo e como gerimos o nosso tempo e produtividade. Não sei quando vai estar a ver este vídeo, mas eu estou a gravar aqui no final de outubro e nos últimos dias eu tenho visto vários vídeos aqui no YouTube sobre restart, sobre como gerir o tempo, produtividade, o ano está quase a acabar, como aproveitar os últimos meses do ano, reflexões de final do ano, metas, coisas que queremos fazer e conseguir em 2016, todo este assunto. E então isso fez-me pensar no meu caso e pensei, seria uma boa ideia trazer este assunto aqui para o canal. Já agora, olá, eu sou a Sara, bem-vindo aqui ao canal. É o melhor sítio que em que tu podes estar para aprender sobre português e como ter a melhor vida possível em Portugal e com os portugueses. Então, se és novo aqui, muito bem-vindo. Se já és de casa, fica à vontade, já sabes, podes ir pegar o teu café, o teu chá e estar aqui numa conversa comigo descontraído, porque vamos falar sobre este tema. É nesta altura do ano que nós começamos a pensar como é que foi o nosso ano até agora. Será que tu conseguiste atingir os teus objetivos em português? Será que finalmente conseguiste ultrapassar o teu medo de cometer erros, de começar uma conversa com o português, superar aquela incerteza? Será que eu vou conseguir entender o que eles dizem? Será que eles me vão conseguir entender? Será que eu vou conseguir ter uma conversa e não ficar excessivamente nervoso ou ansioso? Será que eu finalmente vou conseguir dizer ao meu crush o que finalmente sinto? Será que eu vou conseguir finalmente ter uma conversa significativa, uma boa conversa com o meu vizinho e estreitar, fortalecer as amizades que eu já tenho com o português, com os portugueses, não é? Será que eu melhorei no meu português? Talvez no ano passado, aí mais ou menos por esta altura, outubro, novembro, dezembro, janeiro, talvez tu estivesses muito motivado, muito entusiasmado. Agora é que vai ser, eu vou mudar a minha vida, eu agora decidi que vou aprender português, ou agora é que eu vou finalmente conseguir entender o que os portugueses dizem, eu vou fazer a minha primeira viagem para Portugal, ou eu vou viver em Portugal agora. O ano 2025 vai ser totalmente diferente. Bem, eu sinceramente espero que tu estejas satisfeito com o que conseguiste alcançar neste ano de 2025 e que continues, não é? Porque 31 de dezembro, 1 de janeiro é só uma data. Todos os dias são 24 horas, tempo que é oportunidade para tu fazeres mais na direção dos teus sonhos, dos teus objetivos. E vê este vídeo como uma ajuda para recalcular o teu GPS, não é? O GPS, o que é que nós fazemos? Nós colocamos lá a direção onde nós queremos chegar e ele mostra-nos o caminho. Mas a verdade é que ao longo desse caminho há várias coisas que mudam. Nós mudamos. Talvez o que eu quero agora não vai ser o que eu vou querer no futuro. As minhas circunstâncias mudam, as minhas necessidades mudam. Então, quer estejas a começar agora a aprender português ou quer já aprendas português há algum tempo, é sempre bom repensar estas coisas e reavaliar, porque só assim é que vais poder usar o teu tempo e a tua energia da melhor maneira possível. Porque afinal, não há nada pior do que fazer alguma coisa muito bem, usar o tempo para fazer uma coisa e no final percebemos, não era isto que eu precisava. Afinal,
não era isto que eu realmente queria. Então, para otimizar tudo, e como em inglês se costuma dizer, set up to success, recalcular a rota, como o GPS, é muito importante. Então, hoje, aqui neste bocadinho, nesta conversa, quero que penses comigo e também te vou dar algumas perguntas para tu responderes para ti, para te ajudar a refletir e teres estes objetivos e terminares 2025 da melhor forma possível e começares 2026 da melhor forma possível também, nomeadamente em relação ao português. E enquanto fazemos esta reflexão tão necessária, quero te dizer para não te pressionares demasiado. Eu devia ter feito e não fiz. Eu devia ter estudado e não estudei. Eu procrastinei. Eu queria tanto, mas na hora H eu não tive a disciplina para estudar. Eu sei que é importante ter consistência e estudar e praticar pelo menos um bocadinho cada dia. Mas a vida é sempre tão ocupada e eu não consegui fazer as coisas. E se tens este pensamento, bem, significa que és humano, não é? Mas a excessiva culpa, a excessiva punição, não é? Porque tu sabes que não fizeste o que devias ter feito, é contraproducente. Ou seja, o resultado é exatamente o oposto daquilo que tu queres. Se estás a sentir isso agora, olha para esses sentimentos, olha para esses pensamentos, acknowledge, percebe, tenha noção do que está a acontecer, do teu estado emocional, os teus pensamentos, onde é que tu estás em relação ao português, qual é o teu nível, mas não o nível geral, básico, intermediário, avançado ou pré-intermediário, não é isso. Coisas mais pequenas, mais tangíveis, mais práticas. Por exemplo, será que eu consigo ficar mais calmo quando preciso iniciar uma conversa? Isso não é simplesmente só em relação ao português. Mas se consegues gerir essa ansiedade social, porque estás a falar com uma pessoa talvez não conheças, mas estás a falar numa língua estrangeira, por exemplo, o português. Tens de conseguir gerir a ansiedade, a frustração, o medo do julgamento. Tens de conseguir aceitar que estás num processo e que não vais conseguir chegar ao teu objetivo assim. É preciso tempo. É preciso paciência, é também preciso humildade para aceitar que, por exemplo, principalmente no início, és como um analfabeto, não é? Talvez não saibas ler e escrever em português. No caso de português, ser uma língua estrangeira para ti. Então, tudo isso faz parte do processo e precisas aceitar. Ok, está aqui, eu estou a ver. Sim, é verdade. E depois vais fazer alguma coisa em relação a isso. Outra perspectiva. Os verbos em português. Nós sabemos que os verbos mudam dependendo da pessoa. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, etc. E em inglês não muda assim tanto. É só, basicamente, I am, you are, it is. Bem, talvez este verbo não seja o melhor exemplo, mas normalmente os verbos em inglês não mudam. Deixa eu pensar noutro. Por exemplo, I talk. I talk, you talk, he, she talks, we talk, they talk. É quase tudo talk. Uma palavra. Mas em português, para cada pessoa, quase para todas as pessoas, é uma versão diferente do verbo.
Ora, isto, como é diferente do inglês, traz ou dá um certo nível de dificuldade. Então, podes-te perguntar, será que eu tenho a mesma dificuldade neste tópico, neste assunto, como eu tinha antes? É muito importante que avalies e que saibas o que é que tu melhoraste, porque assim evitas confusão. Por exemplo, passas meses a aprender português e não tens a noção, a awareness, do que é que tu fazes bem, do que é que tu fazes mais ou menos, do que é que tu precisas melhorar. Porque há coisas que vais ter um certo nível de dificuldade, outras coisas aqui, outras coisas aqui, outras coisas aqui. Né? Diferentes coisas, diferentes níveis de dificuldade. E se tu não fazes a mínima ideia como estás a performar, tu sentes-te perdido. Tu não sabes o que é que realmente sabes bem, não sabes o que é que deves priorizar quando estudas, quando praticas, não te sentes confiante quando precisas de falar com português, mas se tu tiveres o hábito de medir, de registar, de escrever, documentar a tua jornada, isso vai te ajudar muito a realmente tu saberes qual é o teu nível de português, o que é que tu já consegues fazer, o que é que não consegues fazer, o que fazes bem, o que fazes mal, o que fazes mais ou menos, e assim vais poder direcionar a tua energia para aquilo que precisas de praticar mais, que precisas de rever, que precisas de estudar. Então, é muito importante no fim do ciclo, por exemplo, no fim do ano, pensares em como foi a tua evolução do teu português ao longo deste período de tempo. Esta é uma revisão que podes fazer não só ao final de um ano, mas podes fazer no final de um trimestre, ou no final de um mês, até no final de uma semana. Pensas, o que é que eu fiz nesta semana, nesta quinzena, neste mês, neste trimestre, que realmente me ajudou a alcançar os meus objetivos? O que é que eu fiz bem? O que é que eu fiz de mal? O que é que me atrapalhou? O que é que eu posso mudar para melhorar? Não é? Às vezes vais pensar assim, eu quero estudar e eu tenho um dia, um horário, por exemplo, depois do jantar eu tenho tempo para dedicar ao português. Mas depois pensas, eu estou com fome. Eu preciso de ir à casa de banho. Eu esqueci-me da minha garrafa d'água, tenho de ir buscar. Se tu percebes que tens um horário para estudar, mas não consegues preparar-te para estares nesse horário e teres tudo o que precisas na tua mesa para estudar, quando tu tens a noção, tens a awareness disso, então pensas, isto aqui eu preciso melhorar. Então vai ser mais cirúrgico, vai ser mais preciso, more precise. Aquilo que tu vais adaptar para melhorar as tuas circunstâncias, tudo, para, como se diz em inglês, set yourself up to success. Ok? Então, pensa nisto. Se quiseres pausar o vídeo, escrever as tuas reflexões, as tuas ideias que vais tendo enquanto estás-me a ouvir falar. E se quiseres, se te sentires à vontade, podes escrever aqui nos comentários abaixo. Eu vou ler todos e vou comentar. E vou dar-te assim um encorajamento. E claro, sente-te à vontade para partilhar isso. Então, se tu sabes de onde vens, como é que foi o teu ano, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que precisa ser melhorado, então aí já podes saber, já tens melhores condições para
decidires o teu futuro, as tuas próximas metas, as tuas próximas rotinas, o que é que tu vais fazer cada dia, cada semana para melhorares o teu português e para aprender mais, não é? Então agora eu vou-te mostrar aqui algumas perguntas que tu podes fazer, podes escrever no teu caderno as perguntas e podes responder. Poderias responder apenas mentalmente, se tu testares, vais ver. Se tu começas a escrever e pões os teus pensamentos no papel, isso vai te ajudar muito mais a ter clareza, a realmente conseguir tirar os insights de dentro de ti, e é muito mais eficiente, muito mais eficaz, melhor dizendo, é muito mais eficaz se fizeres estes exercícios escrito. Não só por causa disso, mas vais ter um registro. E, principalmente no próximo ano, ou no próximo mês, no próximo trimestre, podes voltar a estas anotações, estas respostas às perguntas, e podes ver, será que eu já consegui melhorar isto? O que é que ainda posso melhorar? Ou será que o que eu pensei há um mês atrás já não faz sentido nenhum? Então aqui temos algumas perguntas estratégicas para te ajudarem a rever o teu ano em relação à tua aprendizagem e progresso do português, e também para te ajudar a melhorar ainda mais, de maneira que termines o ano da melhor forma e comeces o próximo da melhor forma também. É sempre um GPS. Ao longo do caminho, tu vais melhorando e vais percebendo mais como é que tu podes melhorar o teu estudo, a tua aprendizagem, e também a tua mentalidade, ok? Como eu disse há pouco, precisas de ser capaz de ter paciência contigo mesmo para aguentares o processo até atingires o teu objetivo final, que muito possivelmente é ser fluente em português e de poderes conectar com os portugueses, né, no dia a dia. Então eu vou ler aqui para ti este GPS, o GPS da tua aprendizagem de português, quer estejas a começar agora, quer tenhas começado há pouco tempo ou já levas assim um bom tempo na aprendizagem do português. Primeira pergunta: o que é que já consigo fazer em português que antes parecia impossível? No início, dizer olá parece muito difícil, não é? Porque sabemos muito pouco. Estamos a começar a aprender. A dizer olá já pode ser intimidante, principalmente se formos tímidos. Segunda pergunta: em que momentos este ano senti orgulho do meu português? Aqueles momentos em que conseguiste fazer alguma coisa, em que alguém te entendeu, tu conseguiste entender alguém. Esses momentos são muito importantes para te dar energia para continuar. Terceira pergunta: o que é que ainda me trava? Travar é parar, block, né? Trava quando tento falar com os portugueses. Será insegurança? Será medo do julgamento? Reflete, porque a resposta vai te ajudar a conseguir superar isso, porque o primeiro passo é saberes que tens esta dificuldade, e depois podes, assim que vês que tens esta dificuldade, podes fazer algo em relação a isso. Quarta pergunta: quando é que realmente me sinto a entender o português falado rápido? E esta pergunta está aqui porque muitas pessoas me dizem que esta é uma das maiores dificuldades. Podem estudar muito, podem ser muito dedicados,
fazem todos os exercícios e mais alguns, mas na hora H, no dia a dia, quando o português fala rápido, com letras, e eles não conseguem entender. Então, este é um ponto importante para pensar também. Quinta pergunta. O que é que não funcionou na minha forma de estudar? Pode ser, por exemplo, estudar de manhã. Talvez seja melhor para ti estudar à noite. Ou ao contrário, talvez tenhas dificuldade em gerir o teu tempo. Né? Tens trabalho, tens filhos, várias coisas. Então, entender isso é muito importante. Sexta pergunta. Que hábito quero deixar para trás? A maioria das pessoas tem hábitos que não ajudam, são maus hábitos, como, por exemplo, passar demasiado tempo nas redes sociais. Será que estás a passar demasiado tempo nas redes sociais em vez de estudar? É uma pergunta para tu responderes de forma sincera a ti próprio. Sétima pergunta. Que rotina ou prática quero manter no ano novo? Por exemplo, tentaste uma rotina nova, uma prática nova e percebeste que resultou. Vais querer manter? Oitava. O que quero entender sem legendas daqui a 3 meses? Atenção a esta pergunta. Entender sem legendas daqui a 3 meses. Eu sei que tu queres entender tudo, mas não é possível aprender uma língua como português assim, de repente. Precisas de passar pelo processo e o processo leva tempo e meses, não é? Para conseguires no final ser fluente em português. Então, o que é que tu queres entender sem legendas? Pensa um tópico, um assunto que tu precisas ou queres saber. Não é tudo. Atenção, eu sei que tu queres entender tudo em português, mas precisamos das milestones. Em inglês chamam-se milestones. Porque o processo, o caminho, faz-se caminhando. Não é? Não podes saltar demasiado, então ser estratégico, ser inteligente e pensa especificamente o que é que tu queres entender sem legendas daqui a 3 meses. É uma coisa mais tangível, porque se tu disseres, eu quero ser fluente em português, ok, isso não é muito específico, é muito abrangente, broad, não é? E leva muito tempo para tu sentires confiança em dizer, eu falo português fluentemente, eu sou muito bom, não é? Mas se conseguires ter uma meta mais a curto prazo, ao conseguires atingir essa meta, isso vai te ajudar a realmente veres, eu consigo aprender. Ajuda-te a aprender, de facto, e a teres o sentimento e a motivação para continuares. Porque, como eu disse, é um processo. Se parares a meio do caminho, não vais conseguir. Então, precisas de recursos, de coisas que te façam para que tu consigas continuar, que te façam permanecer no caminho, ok? E teres uma meta, um objetivo assim, ajuda muito. Nona. Como quero sentir-me quando falo português? Sim, os nossos sentimentos são muito importantes. A maioria das pessoas desiste porque se sente um fracasso, sente-se desmotivado, sente que não é bom o suficiente em línguas, sente que as outras pessoas a estão a julgar. Então, o sentimento é muito importante. E como é que tu te queres sentir? Tu não queres sentir, eu não sei se eu estou a pronunciar bem, eu não sei se a conjugação...
Não te queres sentir inseguro, queres te sentir confiante, queres sentir leve, queres te sentir seguro, queres sentir bem. Eu de certeza que só te queres sentir coisas boas, não é? Mas pensa especificamente. É confiança que tu queres sentir? É leveza? Por exemplo, no meu caso seria leveza, porque eu sou um tipo de pessoa que ponho muita pressão em mim mesma. Eu simplesmente quero falar. Eu até digo aos meus alunos, let it go, let it flow. O peso, the weight, e a pressão, the pressure, não é compatível com let it go, let it flow. You want it to flow, queres fluir, então tens de te sentir leve. Calmo, é muito importante. E a última pergunta. Se o meu português fosse um GPS, o que ele diria agora? Continuar em frente, recalcular a rota ou chegou ao destino? Então, este fosse, se não estás ainda não aprendeste o conjuntivo, este fosse, na frase significa if my Portuguese were a GPS, if it was a GPS, what would he say now? Or it, né? GPS é masculino em português. O teu GPS diria, ok, estás no bom caminho. Ou, precisas de mudar aqui algumas coisas. Ou, já chegaste ao destino. Já és fluente em português. Já atingiste todos os teus objetivos em relação ao português. Podes tirar print destas fotos, destas perguntas. Eu vou também deixar na descrição e nos comentários para que tu possas escrever as perguntas, responder às perguntas e refletir sobre isso. Porque aqui o meu objetivo é ajudar-te a teres a melhor vida possível a falar português, a comunicar-te em português com os portugueses em Portugal ou outra comunidade, porque há muitos portugueses em todo o mundo. E então esse é o meu objetivo principal. E isto é uma das coisas mais importantes que precisas fazer para te certificares que realmente vais conseguir atingir os teus objetivos sem te frustrares, a conseguires gerir os teus sentimentos, a gerir tudo aquilo que faz parte do processo, que te vai ajudar a ter progresso. Ok? Diz-me o que é que achaste nos comentários, partilha os teus sentimentos, à vontade aqui também. Claro, ser sempre respeitoso, né? Mas partilha à vontade, porque aqui é um local seguro para isso, ok? Se uma das tuas dificuldades é realmente entender os portugueses quando falam rápido e comem letras, então verifica, vê o primeiro link na descrição para o meu curso que se chama Understand the Portuguese, que é o curso completo exatamente para te ajudar a entender os portugueses, não importa as coisas estranhas que eles estão a fazer quando falam, porque há padrões, ok? E em poucos meses és capaz de entender tudo. O curso tem tudo aquilo que precisas, desde a teoria até à prática, com conteúdo real, conteúdo, vídeos, áudios feitos por falantes nativos, coisas de portugueses para portugueses, não uma coisa gravada num estúdio que fica assim tipo laboratório e que não é real, e eles são profissionais treinados para falar as coisas muito claramente, a enunciar bem, a pronunciar bem. Porque se tu já aprendes português há algum tempo, provavelmente aprendeste com um livro, com um curso, e esses materiais têm áudios,
Mas se tu achas que aquilo que os portugueses falam e o que está escrito é diferente, se entendes a tua professora, se entendes o áudio do teu curso, mas não entendes o português da vida real, da rua, das lojas, dos cafés, dos restaurantes, isso significa que não estiveste a aprender o português real. E tantas pessoas me disseram que têm esta dificuldade que eu realmente montei este curso para resolver este problema, né, que muita gente tem. Se queres saber mais informações, se é para ti, se não é, o primeiro link da descrição tem mais informações e se quiseres falar diretamente comigo, é o segundo link, ok? Fica à vontade, vê os próximos vídeos aqui do canal, que com certeza vão ser muito úteis para ti. Eu vou deixar aqui uma sugestão para tu veres a seguir, que te vai ajudar ainda mais no português. Muito obrigada por assistires, beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!